Olá, amigos do blog da comunicação. Voltamos, estamos mais uma vez fazendo o nosso Comunicast, né, o nosso podcast. Eu sou o Guilherme Freitas, escrevo lá no blog e eu vou conversar com dois colunistas do blog, né, dois Felipes, o Felipe Ferro e o Felipe Freitas, que também participaram, né, daquele especialzinho que a gente fez da Copa do Mundo, com as análises dos times, dos grupos. Tudo bem, Felipes? Tudo certo, um abraço aí para o pessoal do blog. Tudo beleza? Um grande abraço aí para todos. Bom, legal. A gente então vai falar um pouquinho sobre essa primeira fase da Copa, né? Que já terminou, a gente já tem os times classificados para as oitavas, as equipes que já vão voltar para casa. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa primeira fase, né? A gente teve bons jogos, né? Uma média de gols alta, até jogos assim com seleções menos expressivas também surpreenderam com bons jogos, né? Times também pequenos assim que não estavam cotados, né, nessa primeira fase surpreenderam, jogaram bem. E a gente também teve alguns tropeços, né? Alguns fiascos, né? Como a Espanha, que chegou como campeã do mundo e acabou sendo eliminada logo na segunda rodada. Então eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa primeira fase, com muitos gols, bons jogos, uma média de público também boa. O que vocês podem falar aí de positivo dessa primeira fase? Bom, eu acho assim, a gente colocava muita expectativa em algumas seleções, eu falo no meu caso de Brasil, Argentina, Espanha e Alemanha, que eu considerava como as principais favoritas, e elas não vieram jogando tudo que vem jogando, né? A Espanha, principalmente, para mim foi a maior decepção, acho que muita gente concorda com isso, já está fora na primeira fase. Tem muitos times surpreendendo aí, a gente vê a Costa Rica, a Grécia classificando, inclusive os dois vão se enfrentar, mas o que mais me marcou mesmo foi essa questão do número de gols, e tem muito time jogando para cima. A gente, por exemplo, a Suíça sempre foi um time com uma defesa muito forte, muito tradicional. Nessa Copa tá diferente, veio e tá jogando pra cima. Pra quem viu Holanda e Austrália e achou que a Austrália ia ficar recuada, foi pra cima da Holanda, fez 2 gols. Quem achou que Gana ia ficar esperando a Alemanha, Gana foi pra cima, pressionou a Alemanha e quase ganhou o jogo. Os times vieram pra jogar, vieram pra ganhar mesmo, isso tá sendo bem legal. Em números, só no final dessa primeira fase, a gente já teve 136 gols. Pra ter ideia, na Copa de 2010 inteira foram 147. Só 11 a mais. E na Copa de 2006, perdão. Na Copa de 2010, 145. Então daqui 2, 3 jogos a gente vai superar esse número de gols. Tá tendo muitos jogos legais. Cada dia que passa tem um jogo melhor que o outro. Pra quem gosta de espetáculo, de ver um jogo bem jogado pra cima, tá perfeito. Vamos ver como é que vai ser no mata-mata. E você, Felipe, o que você destaca aí da primeira fase? Bom, dá para destacar de positivo, com certeza, os jogos, muito equilíbrio. A gente vê que taticamente todas as equipes estão bem armadas, né? O futebol hoje é muito estudado no mundo inteiro, então muitos jogadores, né, no futebol europeu, então tem um intercâmbio para todas as seleções. Você vê a equipe da Argélia com praticamente todos os jogadores atuando na França, então taticamente é uma equipe boa, apesar de não ter nomes muito conhecidos. Então, jogos muito equilibrados, equipes taticamente muito bem arrumadas. E eu destaco 2 pontos, um positivo e um negativo. O ponto positivo, na minha opinião, são as torcidas latinas, né? Não só as torcidas sul-americanas, mas as torcidas latinas. Torcida do México, da Costa Rica, aí as daqui da América do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, sempre dando um show nos estádios. Eles realmente invadiram o país. Vieram muitos, inclusive, sem ingresso, então você vê eles invadindo as cidades que as suas seleções jogam. Acho que esse é um ponto positivo, porque na última Copa na África do Sul, a gente tinha poucos torcedores, né, realmente torcedores de verdade, né, muito poucos torcedores sul-americanos, torcedores europeus, e hoje a gente pode ver que realmente a força que a torcida a torcida desses times está indo para os estádios e está empurrando realmente as equipes. E o ponto negativo que eu destaco é a arbitragem, né? A gente está vendo muitos erros de arbitragem, erros decisivos, erros para equipes grandes, equipes pequenas, que estão realmente influenciando o resultado. Eu acho que o Brasil, por exemplo, foi muito beneficiado contra a Croácia, a Espanha teve aquele pênalti do Diego Costa, a gente teve várias outras equipes que foram prejudicadas pela arbitragem.
E então acho que esse é o ponto negativo. Árbitros muito ruins realmente, de pontos fora dos grandes centros, né? Então, por exemplo, equipes europeias enfrentando equipes sul-americanas, que você tem que ter um árbitro de uma outra confederação e árbitros muito ruins. Então eu acho que isso tem sido um grande problema aí que a gente viu nessa primeira fase. A gente, até por falar em arbitragem, a gente teve um ponto bom, né, que foi o caso do chip na bola, né? Lances assim mais polêmicos, provavelmente a gente não vai ver mais erros assim, se a bola cruzou ou não a linha. Então esse é um ponto positivo, né? Mas realmente na arbitragem, essa questão política, né, de agradar várias confederações, acaba você colocando um árbitro menos experiente num jogo mais assim importante, num jogo mais decisivo. Eu acho que pela primeira fase, eu acho que a FIFA não deve colocar mais assim árbitros tão inexperientes nas partidas de mata-mata. Eu acho que vai ser muito complicado, né? De um erro vai cair sempre nas costas de um árbitro mais inexperiente, né? Então, acho que a partir de agora a gente vai ver assim árbitros mais bem preparados, mais experientes em arbitrar também confrontos na Europa, na própria América também. Então, acho que esses erros eu acho que vão ser menores. E ainda falando dessa questão de arbitragem, de autoridade, né, a gente teve o caso do Suárez, né, da mordida no Chiellini, né, de novo, né, foi a terceira vez que ele mordeu um outro jogador dentro de campo. E ele tem um histórico já cheio de polêmicas, né, eu queria saber o que vocês acharam dessa punição, né, ele foi banido praticamente da Copa e suspenso aí por 4 meses, além de tomar uma multa bem pesada. Normalmente a FIFA às vezes até pune alguns atletas, né? Teve o caso do Leonardo, que foi suspenso da Copa em 94, teve o caso do Zidane, né, que pegou um gancho também em 98, mas deu tempo dele jogar a final. O que vocês acham dessa punição? Vocês acham que ela é justa? Ela foi pesada? Vocês acham que vai acabar coibindo também assim a violência fora do lance de bola nos jogos, né? O que vocês acham desse assunto? Bom, eu acho que toda decisão né, que é tomada no futebol por esses caras engravatados que não jogam bola, que estão fora do campo, que não sabem o que acontece, toda decisão tomada por eles acaba prejudicando o futebol. Todas. Eu acho que o Suárez merecia ser punido, merecia ter uma suspensão, óbvio, mas toda vez que a gente vê tribunais intervindo no esporte, a gente vê que eles acabam cometendo erros. Eu tenho certeza que se o Luis Suárez fosse um jogador alemão, se fosse um jogador brasileiro, se fosse um jogador, não sei, de uma federação maior, eu tenho certeza que ele não tomaria 9 jogos de punição. Eu tenho certeza que essa punição foi muito em cima do fato dele ser uruguaio e de ser uma seleção menor, porque se fosse o Messi dando uma mordida num jogador, eu tenho certeza que o Messi jamais seria punido por 9 jogos. Então é muita decisão política que é tomada fora de campo que acaba prejudicando o próprio futebol. Eu concordo, de certa forma, com o que o Felipe disse, é verdade mesmo. Pelo lance em si, eu acho que ele merecia uma punição, com certeza. O cara deu uma mordida proposital. Acho que só os uruguaios não acreditaram, né? Já vi depoimento de jornalista da Federação Uruguaia falando que a imagem era inconclusiva. Pelo amor de Deus, né? Dá pra ver que o cara mordeu. Eu achei a punição de 9 jogos um pouco exagerada. A gente teve outros lances aí, como até isso mesmo eles usaram na defesa. Cotovelada do Neymar, cabeçada de jogador de Camarões em cima do outro. É que cotovelada, essas coisas acontecem no jogo. Uma mordida é uma coisa completamente diferente. Eu achei que não era necessário essa quantidade de jogos aí, que concordo com o Felipe. Se ele fosse de outro país, do país sede, por exemplo, país com mais força política, mais representatividade na FIFA, com certeza não ia tomar essa punição. Além dos 9 jogos, ele não vai poder ficar 4 meses sem jogar pelo próprio clube, né? O clube já sai prejudicado por isso. Também eu acho que isso foi um erro, ele não deveria jogar apenas pela seleção, que ele está representando o país dele no torneio internacional. O clube não tem nada a ver com isso. Pesa o fato da reincidência, que já é a terceira vez que ele faz isso, mas eu achei exagerado sim, não precisava de tanto rigor. E até porque o Uruguai pode recorrer, né? Então é bem provável que o Uruguai recorra ao próprio Liverpool, que vai ser muito prejudicado, sem o seu principal atacante também deva recorrer. Pode ser que a FIFA acabe reconsiderando a punição ou até diminuindo um pouco o tempo que ele vai ficar fora,
Mas eu acredito que essa punição também foi assim exagerada, mas devido ao histórico, né? Pelo fato de já ser reincidente em morder, né? O histórico polêmico. Eu acredito que se fosse um jogador assim que não tivesse feito isso antes, até poderia ter uma punição mais leve, né? Mas realmente foi uma punição pesada e assim, a gente fica na dúvida se em lances, por exemplo, de violência fora de jogo, né, uma agressão fora de jogo, a FIFA vai tomar essa atitude de novo, né? Doa quem doer, né? Se for como vocês falaram, de um atleta de uma seleção mais forte, de uma seleção mais tradicional, vamos ver se a FIFA também vai ter pulso de punir um jogador, né, de uma seleção mais forte. Então, só para traçar um paralelo, por exemplo, a gente viu uma punição na Euro 2012, o Bender, que é um jogador dinamarquês, que ele levantou a camisa e mostrou um patrocinador na cueca. Ele tomou uma punição de 3 jogos e mais uma multa pesada lá que ele teve que cumprir. E aí depois na mesma competição teve um jogador que fez uma entrada criminosa, que quase encerrou a carreira de um colega de profissão, que tomou uma multa menor. Então é esse tipo de decisão que a FIFA toma, não só a FIFA, mas aqui a gente viu o STJD decidindo o campeonato. Então são esses caras de fora do futebol, né, que tomam decisões políticas que acabam prejudicando o próprio esporte. Isso para mim é lamentável. E tem também a questão do peso, né? A equipe mais tradicional, mais forte, com mais recurso, vai sempre nesses casos, ela tem assim as costas quentes, né? Se a gente pode usar esse termo, né? Ela fica mais tranquila em relação a um atleta de uma equipe menor, né? Com menos expressão e força nos bastidores. Mas falando agora de futebol, né? A gente vai entrar na fase de oitavas de final. Queria que vocês apontassem aí os seus favoritos, o que vocês acham que vai acontecer, né? A gente tem jogos bastante interessantes, jogos até muito equilibrados, né? Que poderiam ser assim, que são difíceis de apontar, né? Vencedores. Mas eu queria que vocês analisassem aí, né? A gente começa no sábado com Brasil e Chile, Colômbia e Uruguai, né? São 2 jogos de seleções sul-americanas, estilos até semelhantes, né? Seleções que se conhecem bastante. O que vocês podem falar desses 2 primeiros jogos, entre Brasil e Chile, Colômbia e Uruguai? Cara, esse lado da Copa América aí, que ficou a Copa do Mundo, vai ser bem legal mesmo. 2 confrontos que vão agitar o sábado aí. Brasil e Chile vai ser um jogo bem complicado. O Filipão já sinalizou e o Fernandinho deve entrar no lugar do Paulinho. Não sei se ele vai fazer mais alguma mudança. Na minha opinião, uma mudança justa. O Paulinho não vem jogando muito bem. E essa geração do Chile é o que o pessoal já vem dizendo, uma das melhores gerações da história do país. O Vidal voltando de lesão, mas é um cara que tem muito potencial. O Sanches e o Vargas têm uma dupla muito boa no ataque, forma uma grande dupla de ataque. O Bravo acabou de ser negociado com o Barcelona, o goleiro vem jogando bem. Então o conjunto do Chile não vai ser aquela mesma fragilidade que o Brasil encontrou em 2010 para ganhar, acho que de 4-0 e passar, nem em 98, igual de 4-1 e passou nas oitavas também. Vai ser um jogo bem mais complicado. Acredito que vai dar certo, principalmente porque a estrela do Neymar está brilhando. Vamos ver se o pessoal começa a ajudar um pouco mais, se o Fred aparece, se o Oscar volta a jogar depois do que ele jogou no primeiro jogo e sumiu. A defesa está dando conta do recado, o ataque precisa ser um pouco mais criativo. Agora, Colômbia e Uruguai é realmente um jogo sensacional. Para mim é um jogo que não tem favorito, porque agora o Uruguai sem seu principal jogador, que é o Suárez, e a Colômbia já vem sem seu principal jogador desde o começo, que é o Falcão Garcia. Entretanto, a Colômbia, na minha visão, foi um dos times mais legais de se verem jogar na primeira fase. Tudo bem que o grupo era muito fácil, mas o time apresentou um futebol ofensivo muito envolvente, lá o James Rodrigues e o Cuadrado principalmente, muita velocidade, acionando lá quando era o Gutierrez, depois entrou o Jackson Martinez. O ataque da Colômbia funciona muito bem e vai incomodar bastante esse elenco uruguaio. Acredito que esses 2 jogos vão ter muitos gols aí, acredito num Brasil e Colômbia nas quartas. Bom, eu acho que não dá para também traçar favoritos nesses 2 jogos, até por ser um confronto regional, as 2 equipes se conhecerem, as 4 equipes, né, se conhecerem muito bem, jogarem com frequência. Assim, eu acho que dessas 4 equipes, a Colômbia com certeza foi a que impressionou mais pelos gols, pelo bom futebol, mas eu gosto muito da equipe do Chile, porque o Sampaoli é realmente um técnico diferente, né? Ele é um discípulo do Bielsa. É um técnico que
busca novas alternativas para o jogo, diferente do Tabárez e do Felipão, que são dois técnicos um pouco, eu diria até um pouco ultrapassados, né, que são técnicos bem conservadores. O Sampaoli é um técnico visionário que consegue mudar o jogo durante a partida. O Arangues, para mim, é o melhor volante dessa Copa, junto com o Matuidi e o Pogba. O Arangues faz uma Copa sensacional. O Bravo fez um grande jogo contra a Austrália no primeiro e também contra a Holanda. Eu acho o time do Chile um timaço. Eu não traço favorito, acho que o Brasil leva até um pouco de vantagem pelos últimos jogos, né, que fez contra o Chile, mas não vai ser um jogo fácil, até porque na minha visão o Chile vem jogando melhor. Colômbia e Uruguai, fica muito difícil para o Uruguai sem o Suárez, mas eu acho que o Uruguai já mostrou isso nos últimos jogos. Na última Copa foi assim também, que quando ele está por baixo, na necessidade, eles têm uma superação incrível e viram a situação a favor deles. Isso é incrível. E só para destacar que o Uruguai, quando jogou a melhor partida do Uruguai na Copa, que foi contra a Inglaterra, o Uruguai foi atacado durante o tempo inteiro, pouco ficou com a bola. Então, o jeito que a Colômbia vai jogar, vai se arriscar a ir para cima do Uruguai, isso provavelmente vai dar todo aquele contra-ataque, aquele campo que gosta de jogar o Uruguai no contra-ataque. Então, para mim, se tivesse que traçar um favorito aqui, eu traçaria o Uruguai, mas assim, é muito difícil, né? Você dizer e apontar com certeza quem vai ganhar as partidas. Só um complementozinho aqui do Uruguai, eu ainda acho que a Colômbia vai ganhar, mas eu acredito que o Tabárez podia colocar o Godin de centroavante, né, agora que o Suárez está fora, porque, em menos de 2 meses o cara faz o gol do título espanhol no Camp Nou, que dá o título do Atlético de Madrid depois de 40 anos do espanhol. Marca o gol que poderia ser do título da Champions se o Real não empata aquele jogo no finalzinho. E marca o gol da classificação heróica contra a Itália. Põe o cara de centroavante, né, pelo amor de Deus, tem estrela. E o Uruguai também vem com essa suspensão aí dos Suárez, vem mordido, né? Vai vir com mais um tempero pro jogo, né? Então são duas partidas que realmente vão ser bem interessantes de acompanhar, né? E o legal é que, como a gente falou aqui, é uma mini Copa América, né? O vencedor dos 2 jogos se pega nas quartas. E no domingo a gente tem um jogo bem interessante, que é Holanda e México. A Holanda fez uma boa primeira fase, surpreendeu, né? Fez 5 na Espanha. O México também se superou, né? Superou aquela classificação traumática para a Copa. E a gente tem também Costa Rica e Grécia, que é um jogo que acho que ninguém apostava. Quem apostou nesse jogo tá rico hoje, né? Quem apostou na loteria, porque ninguém esperava a Costa Rica em primeiro no grupo da morte, e a Grécia também, que raramente faz gol, tem um time muito limitado, e uma dessas 2 seleções está nas quartas, né? O que vocês acham desses 2 jogos de domingo? Talvez o pessoal está apontando, é o lado mais fácil da chave para chegar às semifinais. Mas apesar de que esse confronto Holanda e México vai ser bem interessante. A Holanda, na minha opinião, foi o time que apresentou o melhor futebol na primeira fase. O que eles jogaram no jogo contra a Espanha no segundo tempo foi coisa de louco. Eles dominaram o time espanhol, não deixaram a Espanha jogar, pressionaram, deram canseira e foi uma coisa de louco. Você não parecia que estava vendo o atual campeão do mundo apanhando daquele jeito. Apesar de que esse time do México, também no jogo do Brasil, impôs muita dificuldade, marcou em cima. Tô jogando com uma vontade que não se via há tempos lá. O técnico recém-chegado conseguiu implantar esse espírito no time do México. Eles estão pegando muito em cima. Para mim a Croácia ia ser favorita para passar em segundo. Eles passaram com muita propriedade em cima da Croácia na terceira rodada. E estão superando também porque tiveram que superar desfalques de última hora. No último amistoso, o meio-campo lá do Leão foi cortado, que era um dos principais jogadores do time. Mas o México passou com autoridade, pressionou o Brasil também em certos momentos e não vai entrar como mero franco-atirador para cima da Holanda e vai tentar a sorte sim. Esse confronto Costa Rica e Grécia é uma grande zebra. Costa Rica passou no grupo da morte com 3 campeões mundiais de forma invicta. Eu acredito que vai passar da Grécia, mas não deve ir muito mais longe do que isso. Vale o Ruiz, que vem fazendo uma grande Copa do Mundo lá junto com o Campbell, vem sendo os grandes destaques do time, estão muito bem. Bom, eu acho que realmente esses 2 jogos vão ser talvez os mais fracos aí das oitavas, mas Holanda e México vai ser um jogo interessante, porque
A Holanda tem como principal arma o contra-ataque. E o México tem uma defesa muito sólida, né? Então vai ser interessante a gente ver quem que vai tomar a iniciativa nesse jogo, né? Claro que a Holanda entra como favorita e deve tomar essa iniciativa, mas o México é muito perigoso nos contra-ataques, foi assim que venceu a Croácia, né? Tem um jogador, tem um meio-campo Herrera, que joga no Porto, no meio-campo do México, que é um jogador de muito futuro, né? Ele estava naquele time do México que ganhou a final olímpica contra o Brasil. É um jogador muito, muito jovem ainda. Você tem o Giovanni dos Santos voltando a jogar um bom futebol depois desde a época do Barcelona, que ele realmente não jogava bem, está muito bem nessa Copa. O México tem jogadores experientes, tem um técnico que sabe, conhece bem os jogadores que ele tem, porque atua no futebol mexicano. Vai ser um jogo muito difícil para a Holanda. Eu acho que a Holanda vai passar, até porque o México tem a famosa síndrome das oitavas, né? Onde eles foram eliminados aí desde a Copa de 2002, que eles sempre caem nas oitavas. E eu acho que a Holanda passa. Agora, Costa Rica e Grécia vai ser um jogo também muito estudado taticamente, né? A gente sabe que a Grécia é conhecida pelo ferrolho, né? Pela retranca que eles têm. A Costa Rica, eu aposto que vai estar superior na questão física, né? Acho que teve uma melhor preparação e mostrou isso nos jogos da primeira fase, mas também é uma equipe que gosta de jogar no espaço, né? Gosta de jogar no erro do adversário, no contra-ataque. Eu acho muito difícil a Costa Rica vencer a Grécia, porque o Fernando Santos, que é o técnico português da Grécia, é um técnico muito experiente, já há anos no futebol grego, foi técnico do AEK, do Panathinaikos, e ele sabe muito bem explorar erros do adversário. A Grécia fez 2 gols na Costa do Marfim em erros. Se você pegar os melhores momentos, você vai ver que a Grécia pouco cria, né? Mas sabe aproveitar muito bem erros do adversário. E a Costa Rica, apesar de ter vencido 2 campeões mundiais na primeira fase, eu acho que já foi a cota de surpresas, né? Tem bons jogadores, Campbell, Terreda, que é um ótimo volante, mas eu não consigo ver a Costa Rica com recursos para poder vencer um time bem armado defensivamente, que vai esperar a Costa Rica atacar, que é a equipe da Grécia. Então eu ficaria com Holanda e Grécia. Legal. E a gente vai para os jogos de segunda-feira, que vão ser França e Nigéria, né? A França que fez uma primeira fase muito boa. O Benzema poderia estar aí já sendo artilheiro, né, da Copa, né? Mas teve um gol dele que a arbitragem deu pro goleiro, gol contra, perdeu um pênalti, um gol que ele fez depois do apito, né? A França jogando um bom futebol também, contra a Nigéria que deu um sufoco na Argentina, na última rodada da fase de grupo, e a gente tem nesse mesmo dia a Alemanha, né, que é uma das grandes favoritas na Copa, mas que ainda não mostrou grande futebol, e a Argélia, que pode ser considerada também uma surpresa, né? Primeira vez que avança de fase e conseguiu eliminar a Rússia. O que vocês acham desses 2 jogos aí, né? A França e a Nigéria estão do lado, digamos assim, mais fácil, mais difícil, e a Alemanha e a Argélia daquele lado mais tranquilo. O que vocês podem falar desses 2 jogos? Desse lado da chave, na parte de cima, é confronto sul-americano, o outro aí é europeu contra africano. Esse jogo da França e da Nigéria vai ser bem legal, né? Geralmente a gente fala que as nações africanas têm muita fragilidade na defesa, são times velozes. Só que a Nigéria passou os 2 primeiros jogos com a defesa sem tomar gols. Tem um grande goleiro que é o Neyama, que joga na França inclusive, conhece muito bem seus oponentes. Só que contra a França os caras vão ter que precisar mostrar muita força defensiva mesmo. Já tomaram 3 gols da Argentina, claro que é um dos melhores ataques dessa Copa, mas eles vão ter que se superar muito na defesa para segurar a França. O Benzema tá jogando muito, tá fazendo gols, tem o Valbuena que é muito rápido, como o próprio Felipe destacou, o Matuidi e o Pogba são 2 volantes que marcam muito forte e sabem jogar muito bem no ataque, eles correm muito, são 2 caras de grande destaque no cenário internacional hoje no futebol. Apesar de que a Nigéria, né, principalmente na figura do Musa, que jogou muito bem na Argentina, vem fazendo um grande mundial, do Mikel e do Emenick, que também é um bom centroavante, eu acredito que vão incomodar sim, mas vai ser difícil passar pela França. Mas, de qualquer forma, vai ser um jogo bem legal de se assistir, muito aberto, os 2 times vão tentar sair pro jogo, que é a principal característica deles. Eu acho que vai valer a pena ficar ligado na segunda-feira nesse jogo. A Alemanha e a Argélia
me surpreendeu. Eu acreditava que a Rússia ia passar, até pela experiência do Capello, e já ter conduzido outras seleções de grande porte. Mas a Argélia jogou muito bem. Tem o Fegoli, lá, atacante do Valência, que é um dos grandes destaques do time. Mas o conjunto jogou muito bem. Muitos jogadores marcaram gol naquele jogo contra a Coreia do Sul. Só que para bater a Alemanha, para mim, é uma coisa muito complicada. É um time que eu vejo, mesmo não jogando tudo que pode jogar, é um time que eu vejo chegando no mínimo nas semifinais. Um time que, há uma semana antes da Copa, perde o Bender por lesão, que é um volante muito importante para o time, e 2 titulares do Borussia Dortmund, o Schmelzer e o Reus. Aí os caras entram e passam com certa tranquilidade do grupo. É um time muito seguro, o Thomas Müller vem comendo a bola. Para mim, se não for um dos 2, 3 melhores jogadores da Copa, eu acho que vai ser difícil segurar essa Alemanha. Para mim, eles vão chegar até a semifinal. Bom, França, para mim, talvez apresentou o melhor futebol da primeira fase. O Matuidi, para mim, é um cracaço. O Pogba tem tudo para ser um jogador dominante daqui a alguns anos. A gente fala muito em Neymar, fala muito em Hazard, fala muito nesses jogadores que são mais midiáticos, mas o Pogba realmente ele tem um futuro espetacular. Ele já é dono do meio de campo da Juventus. Muita gente apontando ele já como o sucessor do Pirlo lá na Juventus. Ele realmente é um jogador, eu vou dizer completo, porque ele chega ao ataque, cabeceia, finaliza, marca, corre, tem bom senso de cobertura, passa muito bem. Meio campo da França, para mim, melhor meio campo da Copa até agora. Valbuena, outro cracaço. A defesa ainda não foi exigida, né? Então fica esse ponto de interrogação. A gente sabe que os zagueiros e o Lohri são experientes, mas a defesa realmente ainda não foi testada. Benzema, talvez o melhor jogador da primeira fase de grupos aí, discutido, ele, o Robben. Então, eu acho que a França tem tudo para passar da Nigéria, porque a Nigéria é um time que deixa jogar também. Não é um time como algumas retrancas como Grécia, como foi o Irã, por exemplo, na primeira fase. A Nigéria deixa jogar. Então, eu acho que é por aí que a França pode construir uma vitória. Lembrando que a base desse time da Nigéria é um time da Nigéria que foi finalista na Olimpíada de Pequim e foi vice-campeão mundial também sub-20 em 2007. O Bimikel, o De Wing, são todos jogadores que estavam naquele grupo. E o Eneyama, que é o mais experiente deles aí, junto com o Yobo na zaga. Mas eu acredito que a França não vai ter dificuldade. A Alemanha e a Argélia vai ser um jogo muito legal de se ver, porque a Argélia tem jogadores muito técnicos. A gente às vezes acaba desdenhando um pouco desses países, até por eles não terem muito peso na história das Copas do Mundo, mas os países do norte da África são geralmente muito técnicos. A Argélia tem 2 meio-campos aí, o Fegoli e o Brahimi, que são 2 jogadores que já estão há algum tempo na Europa, são jogadores muito habilidosos, é um time muito legal de se ver, e na minha opinião ainda tem o goleiro da Copa. Para mim o melhor goleiro da Copa é o Raim Bouli, né, que é o goleiro da Argélia, que fechou o gol contra a Bélgica, hoje fez ótimas defesas, foi muito bem contra a Coreia. A Alemanha para mim é favorita ao título, né? Só que vai ser um jogo muito bom de se ver contra a Argélia. Eu tô realmente ansioso para ver o que a Alemanha pode produzir contra um time que vai oferecer um pouco de risco mais do que já recebeu nessa Copa. Legal. E para fechar, na terça-feira a gente tem as 2 últimas partidas de oitavas. A gente tem Argentina e Suíça, que é um jogo interessante, né? A Argentina veio dependendo nessa primeira fase dos lampejos do Messi. A Suíça teve um apagão, né, contra a França, mas acho que não compromete tanto assim o time. O time já se reencontrou, conseguiu passar sem dificuldades por Honduras. E no mesmo dia a gente tem Bélgica e Estados Unidos, né, um jogo aí que teoricamente a Bélgica seria apontada por muitos como favorito, mas ainda nessa Copa não conseguiu mostrar o mesmo futebol das eliminatórias, né? E os Estados Unidos surpreendendo, né? Fizeram um bom jogo contra Portugal, um bom jogo também contra a Alemanha. É um time que os jogadores têm muita experiência também de estarem jogando na Europa, então acredito que seja um confronto bem bacana de se assistir. E o que vocês podem falar dessas 2 últimas partidas de oitavas? Esse Argentina e Suíça vai ser um jogo bem legal. A Argentina teve muita dificuldade para passar por cima do Ferrolho, que o Irã montou para cima deles, ficou se defendendo, saindo um pouco no contra-ataque, ameaçaram bem. Então eles agradecem ao Deus Maradona por não pegar aquela Suíça de 2006,
que foi eliminada na Copa sem tomar nenhum gol em 4 jogos, ou da Copa passada também, que era uma base defensiva muito mais forte. Essa Suíça sai um pouco mais pro jogo, ainda marca bem, só que tem um contra-ataque mais solto, com o Shaqiri aí, que fez um excelente jogo contra Honduras, marcou um hat-trick. A Argentina ainda precisa encaixar, o Messi tá levando o time nas costas. Tem muita gente falando quem depende mais do jogador, se é a Argentina do Messi ou o Brasil do Neymar. Eu acredito que é a Argentina do Messi, porque ele tem muito mais armas na frente, o Di Maria até que tá dando um suporte legal, só que o Agüero e o Higuaín estão apagados, e eles precisam muito desse conjunto. O Messi é um dos melhores jogadores do mundo e tá levando a Argentina, só que a gente precisa ver até quando. Vai ser um jogo bem legal de assistir, a Argentina vai passar sufoco aqui no Itaquerão, mas eu acho que eles vão passar sim. A Bélgica, que tinha tudo para ser a sensação da Copa, vem talvez sendo uma das grandes decepções, apesar de ter passado em primeiro do grupo sem dificuldade, porque tem muitos jogadores bons, o Hazard, o Witzel, o Fellaini, tem muito jogador que joga na Inglaterra, lá, né, o Vertonghen, só que não está conseguindo jogar, não está conseguindo encaixar o bom futebol que apresentou nas eliminatórias, que passou com o pé nas costas, e eles vão pegar um adversário, para mim, dos times mais, sabe aqueles times osso duro de roer, assim, que é difícil você conseguir bater, passar em cima, que é os Estados Unidos. Os caras têm no banco o Jürgen Klinsmann, que já tem uma experiência de dirigir a Alemanha na Copa de 2006, que chegou numa semifinal, e tem um time muito bem encaixado. O Dempsey está inspirado lá na frente, tem um meio de campo conciso, tem um goleiro experiente, e já há muito tempo atrás, os americanos falam de soccer, sim. Os caras aprenderam a jogar futebol, soccer, e vai ser difícil. Quando eles começarem a entrar no cenário internacional com mais força, já chegaram numa final de Copa das Confederações. Eu não sei, pra mim é um jogo já sem favorito, Bélgica e Estados Unidos, e se os Estados Unidos passarem, pra mim não vai ser surpresa não, a Bélgica se cuide. Argentina e Suíça, pra mim vai ser um jogo difícil pra Argentina, óbvio. A Suíça tem uma boa equipe, a Argentina ainda não fez uma grande exibição na Copa, mas a gente sabe que a Argentina tem um gênio jogando, né? É um jogador que pode decidir a partida num lance e ele pode fazer isso mais do que qualquer um que está nessa Copa. Então acho que isso é um sinal que a gente tem que respeitar muito a Argentina, mesmo a Argentina não estando bem, porque o Messi ele pode resolver uma partida como ninguém mais pode nessa Copa. A Suíça fez um jogo bom contra o Equador, e aí teve uma sacada do Didier Deschamps no jogo contra a França, que ele tirou o Pogba do time e colocou o Sissoko, que é um volante que joga mais pelo lado do campo, que anulou o Rodrigues, né, que é o lateral esquerdo, o ala esquerdo da Suíça, que foi o cara que matou o jogo contra o Equador. O Rodrigues fez um grande jogo e o técnico francês colocou o Sissoko, marcou o Rodrigues, acabou com o time da Suíça. Então eu acho que vamos ver como é que o Sabella vai saber fazer isso, se ele vai jogar com 3 zagueiros como ele jogou no primeiro jogo, colocar o Maxi Rodrigues talvez ali para marcar o Rodrigues, porque o jogo é ali, é do lado esquerdo do ataque, da lateral esquerda da Suíça, que eles criam as principais jogadas. Eu ainda acho que a Argentina é favorita nesse jogo, até porque vai jogar em casa, a torcida vai invadir aqui a Arena Corinthians, vai empurrar a Argentina o tempo inteiro, então eu acho que a Argentina é favorita nesse jogo. E no jogo Estados Unidos e Bélgica, é muito engraçado, eu vejo um monte de gente criticando realmente o futebol da Bélgica, mas eles estão aí, 100% de aproveitamento, ganharam os 3 jogos, nos 3 jogos tiveram maior ação o tempo inteiro, buscaram o gol contra a Rússia, buscaram o gol contra a seleção da Argélia no primeiro jogo, e ganharam os 3 jogos, então eu acho que a Bélgica tem tudo para vencer também os Estados Unidos. Eu acredito muito que esse time vai chegar longe, apesar de não estar jogando um futebol exuberante, está vencendo. E os Estados Unidos, é engraçado, né? Para mim é muito ilusório o fato de falarem que os Estados Unidos tá jogando muito, tá voando, porque jogo contra a Gana, os Estados Unidos fez um gol aos 30 segundos e um gol aos 45. Gana chutou 21 vezes ao gol naquela partida. Os Estados Unidos foi completamente dominado por Gana. Foi uma das maiores injustiças dessa Copa, os Estados Unidos ter ganho aquele jogo. Jogou contra Portugal, uma equipe completamente bagunçada. Taticamente, a equipe de Portugal foi uma das piores da Copa. E ainda conseguiu empatar, né? Correu muito para poder virar aquele jogo e depois tomou uma virada no final. E hoje contra a Alemanha novamente foi dominada. Foram pouquíssimas chances de gol criadas pelos Estados Unidos, mais no finalzinho ali do jogo, quando o jogo já estava praticamente decidido. Então, assim, eu não vejo tudo isso no time dos Estados Unidos. É um time óbvio, arrumado, bem arrumado taticamente, jogadores que cumprem suas funções, mas nada mais que isso, então eu vejo a Bélgica como favorita nesse jogo.
Nós vamos ter aí 8 partidas bem interessantes. Por tudo que a gente já viu na Copa, eu também acho que não vou ficar surpreso de ver, sei lá, o México ganhando da Holanda, a própria Argentina tendo muito trabalho para eliminar a Suíça, e vale lembrar que nessas partidas tem prorrogação, né? Então, se terminar empatado, tem prorrogação, mais meia hora, vão ter partidas a 1h da tarde, que não é um horário dos mais agradáveis para jogar bola. Então pode ter até desgaste físico durante o jogo, depois para o time que classificou também vai ter poucos dias para recuperar. Então eu acho que além do futebol a gente também tem esses fatores extracampos aí que podem até causar surpresas ou zebras nas próximas fases. Mas eu acho que as principais seleções, as mais tradicionais nessa hora, camisa pesa mais e eu acredito que elas têm uma ligeira vantagem. Mas a gente já viu nessa Copa aí que tem muita seleção que pode surpreender, seleções que estão jogando bem, né, e vamos ver o que dá. E vocês ainda estão com os palpites aí dos campeões que vocês apostaram no começo ou vocês querem mudar depois de tudo que aconteceu? Nossa, cara, depois de tudo vem acontecendo, eu só risco as semifinais aí, porque depois eu não sei mais. Pra mim vai chegar Brasil e Alemanha, daí qualquer um pode chegar na final, e do outro lado Argentina e Holanda. Se fosse pra apostar em dois, colocaria Brasil e Holanda, mas vou parar por aí. Não falo mais não. Tá bem equilibrado. Eu acredito nessas 4 aí na semifinal, embora caso França e Alemanha passem, elas se enfrentam, né? E a França também está jogando até um futebol, um bom futebol, dá até para fazer um jogo duro contra a Alemanha, né? Então, e até mesmo a própria Bélgica, se conseguir encaixar realmente seu estilo, pode pegar uma Argentina, né? A defesa da Argentina também não põe muita fé, né? Então, pode ser também um jogo bem complicado. Eu há 3 meses da Copa, eu achava que a Alemanha realmente ia ganhar com o pé nas costas dessa Copa. Depois teve vários problemas de lesão que acabaram atrapalhando. Eu ainda acho que é um melhor time, tem as melhores peças, os melhores jogadores. Hoje eles é realmente um tapa na cara de qualquer seleção do mundo. Você ter o Götze no banco, você ter o Klose no banco e você tem o Podolski. Então você tem cracaço ainda se dá o luxo de deixar o Khedira no banco de reservas. Então para mim acho que a Alemanha ainda é o maior favorito. Jogou um futebol razoável na primeira fase, mas mostrou que é mais forte que os outros. A Holanda, pela primeira fase que fez, eu acho que agora está no mesmo patamar da Alemanha, um pouco atrás. Mas tem um jogador que resolve também, que é o Robin. Se tivesse que apostar numa final, eu apostaria em Alemanha e Holanda. Mas a gente sabe como que é a Copa do Mundo, aspecto físico pode pesar um pouco. Até por isso eu acho que a Holanda vai tá um pouco à frente, porque o Robin está sobrando. Então, se tivesse que apostar aí numa final, eu apostaria numa final Alemanha e Holanda. Mas acho que o Brasil tem chance de chegar, a Argentina com o Messi carregando também pode chegar. Mas a Alemanha campeã seria meu palpite. Eu não sei, eu vou esperar chegar nas quartas para depois cravar alguma coisa. Mas eu espero aí que a gente tenha bons jogos essa semana, de oitavas de final. E aí a gente volta a discutir depois, mais pra frente, analisar quartas, as semis e até a final. Agradeço aí a participação de vocês dois. E obrigado aí por terem participado desse podcast. E aí a gente discute nas semanas seguintes as próximas fases. Certo. Valeu, obrigado pela oportunidade. Só deixar registrado aqui que eu, na previsão antes do início da Copa, na minha análise, eu acabei pegando o grupo D e coloquei que a Costa Rica seria um saco de pancada. Então, se vocês se basearem naquilo que eu falo, pode não ser nem um pouco perto do correto. Depois de tudo que aconteceu, você tá perdoado, cara. Eu ainda vou arriscar mais, vou arriscar o Neymar artilheiro da Copa, vai ser legal essa briga pela artilharia também no mata-mata. Valeu, então, um abraço pessoal, tá tendo Copa sim, continua acompanhando aí que tá bem legal. Beleza, e por lembrar de análise eu peguei o C, né, e eu falei que a Grécia também não tinha chance nenhuma e a Grécia tá aí também, né, então vamos ver, né, o que dá nessas próximas fases. Obrigado aí por vocês terem escutado esse podcast e até a próxima.